Isso vem ocorrendo cada vez com muito mais frequência, né, Márcia? Uhum. Mas, por outro lado, há 10 anos atrás, praticamente não se falava em bullying, né? Sim. Sempre houve, sempre existiu, né? Acho que desde que nós nem éramos nascidos, sempre existiu, mas foi uma coisa, uma coisa mais recente. Sim. Isso que eu acho legal, poder tratar, Sim. né? Porque é humilhante mesmo ser humilhado na escola, Sem né? dúvida. Tanto na infância quanto na adolescência e tudo E mais. o importante é os pais não só acompanharem o desempenho escolar, mas também trabalhar com esse filho a questão do diferente, o respeito ao outro, né? Toda essa convivência que depois ele vai levar isso para a vida adulta. É, exatamente. Senão ele não vai se adequar em nada, Exatamente. né? Quer dizer, ele vai ser uma pessoa que tem fobia social. É esse o nome que se dá? Para uma pessoa que é antissocial? Isso. Quer dizer, né? Não vai parar emprego nenhum, não vai se relacionar com ninguém, não vai ter amigos. É bem complicado. Bom, e com relação aos transtornos alimentares, né? Você percebeu se isso de uns anos para cá se acentuou muito? Sem dúvida. A gente fala que os transtornos alimentares, eles são multicausais, assim, eles têm diversas causas, mas sem dúvida a mídia e a importância que está sendo dada para o corpo está contribuindo bastante para o aparecimento. Sim. Eu acho que a coisa surgiu, agora trazendo para a moda, né, todo esse assunto de imagem, tá, e voltada à moda, psicologia da imagem voltada à moda, eu acho que isso surgiu da época do boom que aconteceu com a modelo Gisele Bündchen, né, em meados da década de 90, que até então nenhuma modelo tinha tido uma repercussão mundial como ela teve. E aí todo mundo começou a querer se igualar a ela, né? Não, exatamente. É um corpo perfeito, mas espera aí, né? Para ela que é modelo. Exatamente. E a Gisele, eu sempre falo, a Gisele é uma exceção até entre as modelos, porque ela é extremamente magra, mas ela transpira saúde. E não é o que a gente vê na maioria, né? Elas realmente têm um esforço muito grande para manter o padrão, para estar nas medidas. Eu costumo dizer que é até um pouco cruel, mas é como se elas fossem o cabide dos estilistas, né? Porque a roupa tem que ter aquele caimento, ele não pode se preocupar com uma gordurinha aqui, outra ali, então ela tem que estar naquele padrão. Quando se trata de anorexia, eu queria saber de você, a anorexia tem um período que ela é muito mais grave e ela pode ser fatal? Sem dúvida. Não é nem assim um período. Se a pessoa tiver com IMC igual ou abaixo de 17,5, já está muito grave a anorexia. A gente tem alguns padrões, né, para caracterizar a gravidade da doença. E a anorexia é muito comum na adolescência, tá? Exatamente o período de conflito. E tem toda essa questão do IMC, para a gente ver a gravidade, como vai ser o tratamento, qual vai ser a equipe que vai participar. Por que os pais encontram tanta dificuldade, que é uma outra questão também, que eu já li muito sobre isso, com uma filha ou um filho, como você disse, é um grau muito maior em mulheres, com uma filha anoréxica, por exemplo. Aquela mãe, ela sabe que a filha tem um transtorno alimentar, ela sabe que a filha está com anorexia, mas a filha insiste em falar que come, que se alimenta. Ah, meu metabolismo mudou. Mãe, meu metabolismo mudou, agora eu fiquei magra. E nem era uma filha gordinha, muitas vezes a anorexia na adolescência pode, né, trazer um trauma por ela ter sido gorda na infância, mas muitas vezes não é. Por que isso acontece, né? Por que é tão difícil tratar um transtorno alimentar numa jovem? Então, é importante colocar a diferença da anorexia e da bulimia, tá? A anorexia, a pessoa não se sente doente. Ela acha que ela está com um comportamento normal. Então, é muito importante o feedback dos pais, enfim, de quem estiver em volta, dos educadores, porque eles sim estão enxergando a doença, a pessoa não. Agora, a dificuldade dos pais em lidar com isso tem a ver também com a fase que essa doença aparece, que é a adolescência. Então, o adolescente busca a autonomia, a independência e a privacidade. Isso contribui muito para a doença. Muitas vezes ele alega como privacidade ficar grande parte do dia no quarto. Quando os pais vão ver, tem comida escondida no armário, embaixo da cama. E essa questão da autonomia, da independência, de repente, a única coisa que ele pode controlar é o alimento, é o que ele come ou não. Que ele está na transição, né, da criança para o adulto.
Então tem toda essa questão em volta. A gravidade é igual para bulimia e para anorexia? Não, a anorexia é a doença mais grave, inclusive a doença psiquiátrica que mais mata. Sim. Tá. E você tem assim um tempo de tratamento? Porque em geral parece que esse tempo de tratamento com psicóloga, né? Que nem tem um tempo de início, meio e fim. Parece que esse tratamento é um tratamento muito longo, muito demorado. É verdade? Ou depende do caso? Então, depende do caso e aí depende também do transtorno alimentar, né? O que é muito comum é o crossover, que a gente chama, que é a mutação de um transtorno para o outro. E que muitas vezes, do parecer clínico, isso é visto de forma positiva. De repente, uma anoréxica que vira bulímica. Então, ela corre menos risco de vida. Então, pra gente é melhor. Tá? Uhum. E com relação ao trabalho que você faz nas agências de modelo, você conversa muito com as modelos? Sim. Então, qual é a maior preocupação? O que elas passam para você? Porque elas são muito jovens, né? Sonhadoras, etc. O que elas falam que você percebe que é meio que similar, que todas falam de preocupação? É unânime entre elas a Gisele e a fama, né? A busca por ser uma futura Gisele. E, sem dúvida, é uma vida sofrida, uma vida difícil. Muitas vêm do interior do Brasil, algumas são arrimo de família. Então, através da beleza delas, elas sustentam os pais. Elas lidam com drogas, com sexo, muito novas, né? Elas estão ainda na adolescência, não estão preparadas para tudo isso. Então, a gente tem todo esse apoio psicológico, esse suporte. Além da ditadura do padrão, do corpo ideal. Então, o tempo todo elas estão se medindo, elas perdem castings, né? Perdem desfiles, se não estiver na medida certa. Elas se queixam muito com relação à insatisfação do corpo, porque também é uma fase, né? Quando se é muito jovem, a gente, por não ter maturidade, até uma pessoa normal, né? Se incomoda mesmo com alguma coisa no corpo. Eu queria mudar isso ou aquilo, aquele outro. Elas têm muita queixa com relação ao corpo? Elas se queixam bastante porque é o que a gente está falando. Além da preocupação normal, agravada pela adolescência, elas têm um padrão diferente, né? A realidade delas é outra. Então isso é mais forte nas modelos, sem dúvida alguma. Tá? O modelo que elas têm que seguir é diferente de uma adolescente normal. E o trabalho que você faz com as modelos é de orientação mesmo? É individual, é em grupo? Como funciona? As duas coisas. Tem tanto atendimento individual quanto em grupo. E é um trabalho diferente, então não é questionar só a ditadura, né? É conscientizá-las, essa profissão que vocês escolheram, então tem os pontos positivos, tem os pontos negativos e como é isso para vocês, né? A ideia é o caminho mais equilibrado possível dentro da profissão que elas escolheram. Você percebe, Marjorie, se muitas delas, não sei se elas comentam, acredito que de repente acontece isso, mas elas não abrem, por serem arrimo de família, muitas, na verdade, nem pensaram em ser modelo, mas era o sonho da mãe, né? Aí a mãe põe na filha tudo aquilo que ela queria para ela, e aí a vida deles é muito difícil. Ela vê que a filha pode proporcionar uma mudança, né, na vida dos pais, de toda a família. Elas chegam a comentar isso? Sem dúvida, isso acontece bastante. E a visão que é tida da moda, né, e das modelos é muito diferente dos bastidores. Então, assim, não é uma vida mais fácil porque ela só precisa da beleza. Não, não é. Até porque é uma profissão que acaba muito cedo e aí elas precisam se preparar para depois. Muitas ficam inseguras porque deixaram de fazer uma faculdade para ficar nos castings, para morar fora do país e como é que vai ser depois. Porque nem todas vão ser a top número 1. Aliás, é caro, uma em 1 milhão. E com relação a estilo e personalidade, né? Então, muitas vezes a pessoa, quando se ama o que faz, vai. Então, sei lá, eu sou artista plástica, eu adoro meu trabalho, então eu posso me vestir como bicho grilo, nem sei se existe essa palavra mais hoje, ou se eu peguei ela do fundo do baú. Mas assim, eu posso trabalhar de havaiana no pé, né, com um monte de piercing, tatuagem, porque eu não vou causar um impacto, né? As pessoas que lidam com artes plásticas são todas mais ou menos... Existem tribos, né, Marjorie? Sem dúvida. E, então, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, com estilo e personalidade. Por exemplo,
Vai. Muitas vezes um artista plástico, ele não conseguiu sucesso na carreira, aí ele vai trabalhar, sei lá, no mercado financeiro. Isso a gente sabe que acontece. E aí que eu acho que entra essa coisa, né? Peraí, a personalidade dele não é aquilo de ter que usar terno e gravata. Exatamente. Mas se essa for uma decisão ou uma necessidade dele, ele vai ter que se adequar. Tá? Da melhor forma possível, da forma que esteja menos dolorido, menos pesado, mas ele vai ter que se adequar. Eu falo que hoje não é mais a briga entre o ser e o ter, é o ser e o parecer. Então não adianta você ser um ótimo profissional, ter um currículo incrível, se você não parecer. Tem uma figura, até que eu trabalho muito nos meus treinamentos, que é um médico em duas figuras diferentes, né? Em uma ele tá de regata, completamente tatuado, e na outra de jaleco, super formal. E todo mundo fala, poxa, eu nunca me consultaria com esse médico de regata. Então tem isso, tem o estereótipo, e a gente tem que respeitar, não tem jeito. Só o Dr. Hollywood, né? Não, aquele é uma figura, gente, que eu falo, né? Que olha... Ele é uma figura mesmo, porque até o jaleco dele é sem manga, né? Então, porque ele precisa mostrar aquela musculatura que ele tem. Sim. Mas ele é um caso à parte, já tem, né? Já se tornou famoso, já tem a clientela, já... Outra coisa importante, Thelma, até nesse teste que eu te falei que eu trabalho o estilo e a personalidade, então, por exemplo, fica mais fácil adaptar, tá? O resultado podem dar 6 estilos. Então, de repente, você está numa corporação que realmente é social, você tem que estar de terninho e meia calça, salto alto, e o seu resultado deu romântico. Então, você pode usar esse romântico num babado, na camisa, ou deu criativo, que é um mais exótico, que mistura várias coisas. Pode colocar um lenço mais chamativo, então sempre dá para adaptar e para você imprimir sua personalidade no seu vestuário. O importante, eu acho, né, Marjorie, é você ter flexibilidade, né? Não adianta ser uma pessoa inflexível, sistemática, radical, porque ela vai dar com a cabeça na parede, né? Ela vai sofrer mesmo, né? Porque tudo, né? Tudo é mutável, né? A todo momento é mutável. E a gente tem que ir dançando de acordo com a música, né? Até para não sofrer. E quando você aceita as coisas mais facilmente, né? Nossa, eu acho que é uma satisfação. Você tem uma satisfação, né? A vida é um aprendizado, né? Então, o melhor é ser flexível mesmo, se adaptar às situações. Com relação às empresas, que tipo de empresa te contrata e que tipo de trabalho geralmente você presta, assim, voltado à imagem e moda? São diversas, tá? Empresas, independe o tipo da empresa. E elas são muito, de novo, cada caso é um caso, é focado. Algumas me chamam para trabalhar recepção e telefonista, que é o primeiro impacto mesmo do cliente, é a primeira pessoa, né? É mais do que o cartão de visitas da empresa. Outras é para trabalhar com todos os colaboradores. Então tem sempre um estudo da missão, dos valores, da cultura da empresa. Isso tem que estar impresso no vestuário, no uniforme escolhido, na forma de se portar.